Agora vamos mudar um pouco de assunto, vamos falar com a nossa querida amiga Jéssica Constantino de Paula, que vem nos visitar. Fazia tempo que tu não vinha aqui, Jéssica, muito bom dia, seja bem-vinda, tudo bem? Oi, pessoal, bom dia, Rafa. Para mim é uma honra estar aqui. Realmente, eu Opa. estava devendo essa visita faz um tempo, tava com saudade já. Mas há uma justificativa, inclusive nós estávamos falando agora fora do ar aqui, antes com a Jéssica, do porquê dessa demora. A Jéssica precisou tirar quase tudo que não era obrigatório da sua vida para poder montar sua clínica nova aí, né, Jéssica? Justamente, na verdade, eu sempre brinco que a gente precisa priorizar as coisas, né? Então, eu estava num processo de montagem de clínica, mudando de endereço, buscando algo melhor para mim, para os meus pacientes, e aí eu dei um stand-by, fiquei meio off, mas agora estou de volta com muitas novidades, muitos projetos também, e aqui na Hiper. E chique, né, gente? Chique, de clínica nova. Já fala pra gente onde é que tá a clínica nova agora. Agora a nova clínica está localizada na Rua Curitiba, 55, na Vila Moema. Aqui É pertinho. próximo ao shopping, aqui pertinho. Aqui pertinho. Sim. Rua Curitiba, 55, na Vila Moema. Você vai lá encontrar a Jéssica Constantino de Paula. Jéssica, antes de falar das tuas cartas, eu queria só dar uma lembrada quando eu te procurei pra gente conversar, que era pro mês de janeiro, que é um mês que marca justamente esse cuidado com a saúde mental, assim, né? E que eu acho que depois de pandemia, depois dessa loucura toda de racha eleitoral, de direita e esquerda, tá todo mundo acho que meio que precisando dar uma olhadinha pra si e se cuidar um pouquinho, né? Sim, tens toda a razão. Inclusive, até a gente não conseguiu falar ali na época, e eu até gosto muito de ressaltar que a gente faz essas campanhas, né? Então, janeiro ali, falando sobre a saúde mental, o Setembro Amarelo também, mas saúde mental é o ano inteiro. Então, bem como tu disse, as pessoas elas estão mais agitadas, elas estão mais preocupadas. Então, é muito importante que as pessoas saibam realmente o que está acontecendo, o que elas estão sentindo, que saibam lidar com as suas emoções. Isso é muito importante, principalmente nessas situações que tu falou, pós-pandemia, questões de política, né, e divisão, questões de vida pessoal, né, então relacionamento, parte financeira, todo mundo precisa desse suporte e acolhimento. E isso está envolvido com a nossa vida toda, né? E aí tem gente que acaba, falei contigo de casos pessoais aqui agora há pouco, de que a gente acha sempre, os mais antigos, assim, né? Eu falo por mim, assim, tô com 47 anos. Antigamente a gente tinha um conceito de que, o psicólogo, problema de instabilidade emocional, isso é frescura, isso é coisa de gente que tem tempo para ver isso. Entre aspas, bobagem, Bobagem, é. E hoje, quanto mais a gente conversa com pessoas que falam sobre análise, acompanhamento com psicólogo, o quanto isso é fundamental para ter uma vida saudável. Né? Sim, e eu digo assim que até hoje, às vezes, as pessoas têm um certo preconceito, né? Preconceito em relação à terapia, porque realmente era muito difamado dessa forma, porque é bobagem, é coisa de doido, e que justamente até essas pessoas, muitas vezes, que dizem isso, né? Isso aí é mimimi, né? Que agora é a frase nova. São pessoas que passaram por isso e não identificaram, então elas também não reconhecem do outro, né? Então, realmente é algo, assim, muito importante, e como tu disse, quem passa por terapia e acompanhamento, em geral, não desiste. Porque realmente é importante ter esse acolhimento e esse cuidado, né? Você saber mais sobre ti, saber mais sobre as pessoas, saber lidar, não é algo ruim. Pelo contrário, também não é loucura, não é falta de conhecimento, é mais uma ferramenta para ter bem-estar, né? Mas antigamente não se falava assim. Antes não falava, e justamente por isso que temos essas questões agora para serem resolvidas, né? Muito legal. Hoje, questões de ansiedade, acho que são, não sei, mas me parece assim, Jéssica, que não é que dominem, mas ocupam uma grande parte, eu acho, hoje, das questões emocionais das pessoas, né? Sim. Até aqui no Brasil, principalmente, mas outros estudos fora do Brasil dizem que os maiores índices são de depressão e ansiedade. Olha só. E que muitas vezes uma coisa puxa a outra, né? A gente às vezes pensa que uma coisa é uma coisa e outra é outra, né? Então, quem tem depressão tem só depressão. Ou quem tem ansiedade tem só ansiedade ou outros transtornos. Mas isso está tão potencializado que, às vezes, uma situação, um transtorno puxa o outro. E a ansiedade realmente é o mal do século. Infelizmente, as pessoas estão muito mais ansiosas, elas estão muito mais preocupadas também, o que potencializa essa doença. Gente que não consegue parar, né? Sim. A rotina também, isso que tu falou do estresse, é um ponto, porque às vezes a gente não identifica a ansiedade como ansiedade. Eu sou uma pessoa que às vezes eu falo isso, estou trabalhando também, não sei se tu é assim, Rafa. É muita correria. Porque eu estou estressada, eu estou preocupada, e às vezes a gente não percebe o quanto isso pode se tornar uma ansiedade se não bem tratado e olhado, né? Sabe que eu sou me cuido levemente, por exemplo, assim, eu quase não movimento minhas redes sociais. Eu movimento mais profissionalmente, eu faço minhas postagens
mas eu não fico... E aí alguns amigos me criticam, que eu devia... Pô, tu tem que postar mais, né? Cara, mas aí acaba que eu estou trazendo para o meu pessoal, começa a virar meio que uma coisa de... Por exemplo, a Jéssica, da montagem da clínica, movimentava um monte a sua rede social, mas era profissional, né? Era o tempo inteiro falando com dicas, com postagens, enfim, fazendo... Aí eu acho que é uma ferramenta de trabalho. Na hora de tu curtir a tua vida, aí é o teu pessoal. E isso é interessante também porque, e eu gosto muito de ressaltar, até na minha vida pessoal, inclusive, para os pacientes, às vezes, que passam por isso, do porquê que tu faz o que tu faz. Porque às vezes você vai postar, seja no pessoal ou no profissional, qual é a intenção disso, até para tu não virar refém, inclusive, né? Então, até mesmo no profissional, então eu tenho que fazer a postagem 7 horas da manhã, eu tenho que estar ali, eu tenho que chamar a atenção, ou até o pessoal, né? Eu preciso chamar a atenção de alguém, ou eu tenho que ser visto. Então, tudo é muito a intenção disso. E é até interessante tu falar sobre essa questão até da cobrança dos teus amigos e tal. E eu, às vezes, me vejo nisso também, de, nossa, são muitas coisas para dar conta. E a gente tem que, né, se equilibrar. Que existe até um transtorno, até relacionado à questão de ansiedade, que chama FOMO. É um nome em inglês, que é o medo de estar fora. Então, as pessoas acabam desenvolvendo um transtorno pelas redes sociais, celular, tecnologia, que elas sentem essa necessidade de estar conectado o tempo todo, de saber tudo o tempo todo, e que é impossível, como tu falou, a gente tem a vida pessoal, a gente tem outras coisas, e isso gera realmente uma angústia na pessoa, de não saber lidar realmente. Então, é muito... Eu brinco assim que às vezes parece muito sutil, mas não é, porque às vezes a linha é muito tênue entre estou ali, estou fazendo o que eu gosto, me sinto refém disso, assim como as outras coisas também. Trabalho, né, como a gente estava falando, eu amo trabalho e faço isso, ou estou passando e chegando num burnout, por exemplo, né, que é essa exaustão no trabalho, é tudo muito subjetivo ali, né? E tem gente que vai chegar numa depressão causada por um burnout Justamente, uma coisa puxa a outra, né? E aí depois aqueles ditados antigos, nunca vi alguém morrer de trabalhar. Sim, acontece, a pessoa vai no esgotamento, né? É verdade. Só que, enfim. Bom, Jéssica, vamos falar rapidinho sobre rapidinho, não, desculpa, mas do que é que tu tá... Que caixinha é essa que tu tem na mão baralho. aí? Eu vou até mudar aqui. Eu não falei errado, o Nilton me criticou, disse, será que não é para chamar de baralho? Assim, é um baralho terapêutico. Ele até falou, acho que tarô, um baralho, sei lá, cigano, vamos ler as cartas. Não, é um baralho terapêutico. Não, é porque eu falei baralho, e aí eles baralho, eu disse, será que não é baralho? Será que eu falei errado? Não, é um baralho mesmo. Não, é um baralho mesmo. Então me explica, que baralho é esse aí, menino? Esse baralho é um baralho que eu fiz na pandemia, inclusive, fruto da pandemia, que eu estava ali com o tempo, eu falei assim, vou tentar inovar, pensar em alguma coisa. E eu criei um baralho terapêutico, olha só, que é justamente para trabalhar essas questões de ansiedade. Por quê? Como a gente estava conversando aqui, muitas pessoas elas têm esse conhecimento do que é ansiedade, do que elas estão sentindo, o que elas precisam fazer e as ferramentas para, mas não é todo mundo. Então, muitas vezes, o que eu vejo assim, na minha experiência de clínica é que, às vezes, as pessoas elas não conseguem nem falar sobre. Como é que eu vou dizer que eu estou ansiosa, por exemplo? Ou qual é o meu maior medo, se nem eu sei. Então, eu desenvolvi esse baralho justamente focado na ansiedade, com perguntas mais objetivas, para que a pessoa possa realmente conseguir falar sobre as questões sem ter aquela trava. Porque às vezes ela não sabe dizer o que ela está sentindo ou o que está acontecendo. Então acaba sendo legal para trabalhar em clínica e fora dela também, com os familiares, com os amigos, porque daí você consegue ajudar e falar sobre, que no final das contas é como tu falou. Talvez antes as pessoas elas sentiam muita coisa e elas não falavam. E hoje a gente tem essa possibilidade de abertura e com esse baralho é possível ter essa dinâmica, digamos assim, mais lúdica. Tu falou do não saber, talvez não saber ou ter essa vergonha, esse constrangimento de se expor, né? Também, porque às vezes assim, realmente as pessoas não sabem, às vezes, nomear sentimentos, situações, e às vezes aquilo, eu sei exatamente, bem colocado, Rafa, eu sei exatamente o que eu sinto, mas será que só sou eu que sinto isso? E se eu falar como as pessoas vão, né, agir, como é que elas vão me julgar, então acaba sendo algo mais lúdico, que faz com que a pessoa se sinta mais confortável para falar realmente. Dá pra gente mostrar como é que funciona? E claro. Principalmente, eu encontro com a Jéssica, o baralho, tem algum... Como é que eu faço? Então, eu tenho alguns disponíveis ali na clínica, mas dá para comprar online no site da autora, dá para comprar no Magazine Luiza, tá bem difundido aí. Tá bem bacaninha. Como é que chama o baralho? Chama Saber de Si. Saber até o que a gente estava falando, inclusive, olha né? Aí, ó. Que é muito mais, embora seja um baralho focado em ansiedade, é muito mais sobre autoconhecimento do que ansiedade propriamente dita, mas uma coisa puxa a outra, né? Então, não sei se dá pra ver aqui certinho. Não consigo. Eu consigo passar pra ti. E as cartinhas, aí eu vou explicando. Para quem tá olhando, enquanto a Jéssica vai explicando as cartinhas, eu vou mostrar aqui o Saber de Si. Vai lá, Jéssica, pode ir falando ali. Tem esse aqui, que é
Quero, Tem deixa eu essas só pegar a aqui. caixinha primeiro aqui. Ó, saber de si. Bom, hoje com o Google do jeito que a gente tem, se a pessoa botar no Google saber de si, vai encontrar o teu baralho. Sim, né? tá bem disponível. Bem bacana. Adorei essa menina aqui, expressão muito legal. linda que ficou. Diversidade. Uhum. Perguntas terapêuticas. Posso ir Isso. virando e perguntando, Pode. é isso? Inclusive, até a gente pode falar sobre. Tá. Em uma escala de 0 a 10, o quanto eu sou ansioso? Ah, eu não vou saber dizer isso. Aí, ó, já temos algo a trabalhar aí. Ah, eu sou extremamente difícil, complicado para falar de mim. Às vezes por constrangimento, às vezes por não saber mesmo. Não... Que é aquilo que a gente estava falando antes, inclusive, né? Porque sobre ansiedade, por exemplo, eu nunca parei muito para pensar se eu sou ou não ansioso. Ou até como tu falou, o quanto eu sou ansioso quanto eu sou ou o ansioso. que me deixa ansioso também, né, Rafa? Não, e se hoje eu ainda, né? Porque eu tive um momento, falei para ti, quando eu explodi comendo à noite para dormir, eu, né, tô fazendo terapia aqui ao vivo, mais ou menos isso. Mas aí, depois eu percebi. Hoje eu tenho que parar para pensar de novo, como é que eu tô isso. Né? Ou às vezes até essa reflexão de como eu estava e como eu estou agora. A situação, eu gosto muito de falar do contexto, né? Por exemplo, lá naquela época, como tu estava falando, o que estava acontecendo na tua vida que, de certa forma, propiciava ter esse comportamento? E o que está acontecendo agora que talvez tu esteja mais tranquilo ou menos ansioso, né? Evito situações quando me sinto ameaçado, olha só. E aí a ideia é que tu puxe uma e reflita sobre. Justamente. Aí isso pode ser feito realmente com o terapeuta, né? Para ter até esse suporte realmente de conversar, entender as razões, ou até mesmo sozinho. Porque, como tu falou, às vezes a pessoa tem vergonha de falar, às vezes ela não quer se expor, então ela pode também usar esse baralho para autorreflexão. O ansioso já vai ler tudo antes de pensar sobre cada uma, né, cara? Justamente. Ele vai ficar... Ele que mais? Qual é a outra? As redes vai falar assim, qual pergunta eu quero responder primeiro? Será que eu sei responder? Aí já vai trabalhando por si só. Tá vendo? A ansiedade, olha só, outras ferramentas aí. Nunca é tarde para mudar uma crença disfuncional. Sim. Isso é importante. Porque esse nunca é tarde envolve uma questão de nunca ser tarde, mesmo no sentido de idade. Tem gente que acha, eu sou assim, né? Eu sou assim, Tô velho, eu não nasci vou. assim, eu vivi isso a minha vida toda e às vezes evita de passar por situações ou trabalhar situações por achar que é isso mesmo, quando aquilo gera sofrimento. Então é legal também falar que nunca é tarde, de idade, de momento de vida, enfim, sempre é possível a gente ressignificar a vida, né? Pá, cara, eu acho maravilhoso. Eu tenho um amigo meu que traz um testemunho fantástico sobre isso. Depois de ter brigado com família, com tudo, eu sou assim, eu sempre fui assim, né? É o meu jeito. É o meu jeito, é o meu jeito. E aí ele descobriu que adorava caminhar na praia, coisa que nunca tinha feito, e começou a caminhar na praia. Ele disse, cara, o caminhar me serviu de meditação, o que ele achava que era bobagem até então, né? Essa coisa que a gente falou no início, de frescura, de... Não preciso disso. Não preciso disso. E eles, cara, eu comecei a meditar e aprendi a pedir desculpa e, sabe, eu comecei a me dar conta que sentia falta do meu neto mais perto, mas para ficar com o meu neto eu tinha que me aproximar do meu filho, né? Então eu disse, cara, foi todo um processo. Todo ali, um processo, assim. Mas de uma coisa simples, de se permitir um caminhar na praia, começou com eles, digamos assim. E às vezes a gente pensa que essa mudança é um grande evento, digamos assim, então eu tenho que mudar toda a minha vida, todos os meus comportamentos. E na verdade é justamente por pequenos passos que a gente faz essa diferença. Então olha que interessante essa história do teu amigo. Por uma caminhada que provavelmente ele não fez por essas razões, eu imagino. Ele foi tendo consciência, ele foi se percebendo, ele foi desacelerando e foi percebendo outras questões que poderiam ser mudadas, né? É muito legal. Uma hora eu quero ver se ele autoriza a gente trazer até ele para contar isso, ou te apresentar. Tem um cara muito, muito legal, tem uma história muito bacana de mudança, de um ser carrancudo para um ser agora que, né, que quer abraçar neto, que quer ficar quer estar perto e faz caminhada e meditação. E ele diz que não repete mais, que nunca tá velho. Não tô velho para mudar, não tô velho para mudar. Pelo contrário. Exatamente. Né? Jéssica Constantino de Paulo, te agradecer por demais a visita aqui, te parabenizar pelo trabalho. Muito obrigada. Aliás, pela empreendedora, né? Porque é muito legal a gente ver uma menina nova que está aí com a sua clínica, já a segunda clínica, olha que coisa, hein, menina? Um update aí. Aqui pertinho da gente, agora está mais perto da gente te incomodar. Seja sempre bem-vindo aqui, obrigado pela visita. Muito obrigada e obrigado pelo convite mais uma vez. Imagina, eu já vou deixar aqui... Desculpa não poder participar da entrevista, mas é porque a gente está levantando fofoca. O Tinho tá ligado na fofoca hoje. Ele tá ali concentrado. Eu tô aqui porque talvez seja um dos principais fatos políticos da história de Tubarão. Nunca tivemos algo parecido. E nessa magnitude, com o prefeito e o vice sendo alvos
aí de uma operação que está pegando toda Santa Catarina. Eu recebi a informação há alguns minutinhos que o prefeito Juarez ele foi conduzido por uma viatura do GAECO, tá? A informação, se seguir o mesmo rito, o protocolo das outras operações, como foi do Vicente, por exemplo, o Vicente, prefeito de Capivari, a polícia bateu, né, na casa dele, e depois eles foram até o Paço Municipal, logo depois ele foi levado para a sede do GAECO. Até agora, faz aí mais ou menos 20 minutos, que o prefeito foi conduzido pela viatura, né, uma viatura entrou na garagem do prédio do prefeito, onde o prefeito mora, alguns de confiança estavam presentes, como o advogado e procurador do município, Marivaldo Bittencourt Pires Júnior, a chefe de gabinete, Kércia Menegas, também estava presente, e essa viatura descaracterizada entrou no prédio do Juarez, pela garagem, ele entrou dentro da viatura e foi conduzido, a gente não sabe para onde ainda. Está confirmado que o vice-prefeito Caio também foi alvo dessa operação. Tá? Houve aí uma divergência em endereço, parece que o Caio se mudou há pouco tempo, algo do tipo, mas ele também está sendo alvo. A gente não sabe se é referente a uma busca e apreensão ou, de fato, uma prisão. Se a condução do Juarez agora vai para a prefeitura e, de repente, alguns documentos, enfim, muito cuidado o Niltinho está tendo para passar informação, porque é claro que muita gente já quer, né, sacramentar o que aconteceu, mas o GAECO não divulga, a gente só vai saber disso mais próximo ao meio-dia, assim que as informações vão sendo confirmadas, a gente vai passando. Parabéns, Niltinho, aí pela apuração. Jéssica, é isso, te trouxemos num dia de uma bomba danada, menino. Vai ter uma gente te procurando aí para... Vai ter gente precisando de psicólogo. Precisando de psicólogo, precisando de ajuda, preocupado, estressado, ansioso. Tudo que falamos agora, né? Tudo que falamos. Seja sempre bem-vindo aqui, um orgulho ter você conosco. Obrigadão. Muito obrigada. Valeu, vou fazer aquela